Saudações, estudantes de fisioterapia. Vamos à nossa última videoaula do semestre. A última videoaula teórica, a gente ainda vai ter algumas aulas práticas, mas essa é o último conteúdo teórico que a gente vai ver na disciplina, tá bem? Vou compartilhar minha tela com vocês. E o tema da aula de hoje, acho que convém lembrar, né, nunca é demais, que a gente mudou o módulo, né? A partir do momento que eu comecei a discutir com vocês o período da fisioterapia científica e tecnológica, a gente terminou o módulo de História da Fisioterapia no Brasil e iniciamos o módulo de Bases da Instrumentalização da Fisioterapia, né? A gente viu que a fisioterapia nasce, então, enquanto um procedimento que aplica os agentes físicos em intervenções terapêuticas, né? E a gente verificou que ao longo dos anos no Brasil, o que era apenas um procedimento fez como consequência que fossem formados profissionais para aplicar esse procedimento e, no final das contas, com o surgimento de uma pós-graduação estrito sensu em fisioterapia, começa-se um acúmulo de conhecimento, né, de forma bem científica, para formar esse conjunto que hoje a gente chama de conhecimento fisioterapêutico obviamente, com o conhecimento científico também a inovação tecnológica passa a estar também dentro das atribuições do fisioterapeuta no Brasil. Até porque a fisioterapia no Brasil é uma formação universitária, a formação universitária para qualquer área do conhecimento, ela segue as mesmas regras, né, que é a LDB. Bem, então a gente terminou esse módulo e começamos, já na aula passada, quando eu apresentei para vocês o período da fisioterapia científica e tecnológica e formalizamos uma definição de fisioterapia, a gente começou esse módulo de bases da instrumentalização. E essas aulas são importantes porque elas vão subsidiar, para quem for aprovado na disciplina de Fundamentos de Fisioterapia, a próxima disciplina do fluxo de vocês, que é Fundamentos de Fisioterapia e Agentes Físicos, em que vocês discutem a natureza dos agentes, né, físicos e como que é possível aplicar esses agentes para que você tenha uma intervenção, seja para avaliar, para intervir, terapeuticamente ou profilaticamente, ou para promover alguma forma de assistência de longa permanência, que são três conceitos que a gente vai discutir na aula de hoje, cujo tema é classificação da terapia física e são as bases de instrumentalização da fisioterapia. Bem, então, dando continuidade, então, nas aulas físicas, né, em que eu estava com vocês numa sala de aula, eu geralmente colocava esse slide aqui e fazer essa pergunta para vocês, né? Tudo que está representado nas figuras abaixo é terapêutico, né? Porque o primeiro conceito, né, que um fisioterapeuta em formação precisa ter é sobre o que é terapia, porque nem toda forma de intervenção é terapêutica. Existem formas de intervenção que não têm o objetivo de tratar, mas sim de promover uma aptidão, uma habilidade, ou até mesmo prevenir algo de acontecer, de ruim. E a intervenção não é terapêutica, é uma intervenção profilática. Tá? Além disso, nem toda aplicação que o fisioterapeuta faz na sua rotina é intervenção. Inclusive, para que ele faça uma boa intervenção, é preciso que, precedendo essa ação, o fisioterapeuta ele também consiga avaliar um paciente. Então, existem ações do fisioterapeuta que depende da capacidade que a gente chama diagnóstica, de você investigar e chegar a conclusões a respeito do que está acontecendo com a pessoa em que você vai planejar uma intervenção. E existe ainda uma outra ação, que é você pensar em dispositivos que poderiam auxiliar as pessoas no dia a dia delas, que a gente chama de dispositivos de assistência de longa permanência, que são, ou que atualmente o nome mais atual é tecnologia assistida. Então, aqui nesse slide, a gente tem algumas figuras representativas de
de situações que não necessariamente são terapêuticas. E é esse raciocínio que eu gosto de começar essa aula. Tá? Por exemplo, nessa figura aqui, o que a gente tem? A gente tem um monitor cardíaco. Né? Então, se você observar aqui, você tem alguns eletrodos colocados na região assim imediatamente acima do tórax, né? Assim, em que eles são eletrodos de captação de sinais elétricos emitidos pelo coração, e isso gera um registro nesse monitor que a pessoa treinada consegue interpretar o que esse sinal significa. Tá? Em particular, nessa figura, a pessoa está sendo monitorada, né, cardiacamente. Na verdade, está sendo monitorada a atividade eletrocardiográfica, né, no momento em que ela está fazendo um esforço sobre uma esteira. E aí a pergunta que fica, daqui a pouco eu vou esclarecer, isso aqui, né? Essa monitorização cardíaca durante um teste de esforço, isso aqui é uma intervenção terapêutica? Isso aqui é terapêutico? Bom, a segunda figura mostra o quê? Mostra o perfil de um ser humano em que você consegue observar a coluna vertebral desse ser humano. Ou seja, essa figura está simbolizando um exame de imagem, que pode ser radiográfico, pode ser por tomografia computadorizada, por ressonância magnética, por ultrassonografia. Existem várias formas de você reconstruir imagens internas do corpo humano. Tá? Nesse caso, ele representa a capacidade do ser humano identificar estruturas internas do corpo. Essa identificação de estruturas internas do corpo é terapêutica. Ok? A segunda figura mostra um modelo de coluna vertebral. Né? Então, quando vocês passarem a ter aulas no laboratório de morfologia, no campus da UNB em Ceilândia, vocês vão ver vários modelos de coluna vertebral. Né? Esses modelos, eles são terapêuticos? Aqui, essa outra figura que a gente tem. A gente tem o perfil do ser humano praticando, digamos, um exercício aqui com um halter, né? Que é um peso que ele está segurando na mão. Essa ação, ela é terapêutica? Na figura do lado, o que nós temos? Um outro perfil humano sustentado por um andador. Esse dispositivo aqui se chama andador, que é um dispositivo que, além de dar base de segurança para ele permanecer em pé, auxilia ele no ato de andar. Ok? Bom, aqui a gente tem uma outra figura, né, que simboliza... é uma figura de Leonardo da Vinci. Né? Ele simboliza o conhecimento do corpo humano. Esse conhecimento do corpo humano, ele é terapêutico. Seguindo aqui, a gente tem outra figura de uma pessoa auxiliando outra que usa a cadeira de rodas. Essa ação, ela é terapêutica? Essa penúltima figura aqui, nós temos o quê? Vários eletrodos que, diferente do eletrodo de monitorização cardíaca, ele não é um eletrodo que capta o sinal elétrico, mas é um eletrodo que estimula, ele gera uma corrente. E essa corrente promove um efeito no corpo humano. Vocês vão estudar no momento certo. Tá? Essa ação de utilizar a corrente elétrica no corpo, ela é terapêutica. E, por fim, nesse slide aqui, nós temos uma pessoa aplicando técnicas manuais em outra pessoa. Isso aqui é uma ação terapêutica? O que vocês arriscariam dessas figuras em chamar de terapêutico? Tudo é terapêutico? Uma pena que a gente não consegue interagir numa videoaula, mas não. Por exemplo, essa primeira figura em que a gente tem uma pessoa sendo monitorada cardiacamente sobre um teste de esforço, que é uma esteira, que é um teste ergométrico, que vocês vão aprender, ela tem dupla função. Ela tanto pode ser terapêutica, se o meu objetivo é melhorar o condicionamento cardiovascular dessa pessoa, e o fato de eu estar monitorando cardiacamente é para que eu consiga dosar a quantidade de exercício. Com esse objetivo, essa figura representa, sim, uma intervenção terapêutica. Óbvio, ela é uma intervenção terapêutica se, por exemplo, esse cara é um cardiopata e eu estou treinando o condicionamento de uma pessoa que teve um problema no coração. Agora, ela pode ser uma intervenção profilática, se esse cara não teve nada, mas eu estou com a intenção de melhorar o condicionamento cardiovascular dele para que ele não venha a ter.
Vocês entenderam a diferença entre o que é terapêutico e profilático? Então, nem toda ação do fisioterapeuta é terapêutica. Às vezes, né, e muitas vezes, a intervenção, né, é profilática. Ok? E ainda nessa figura, a gente consegue identificar uma outra ação que não é nem terapêutica, nem profilática. Ou seja, não é uma ação de intervenção. É uma ação de monitorização buscando informações, que é o que a gente chama de uma atividade diagnóstica, que é uma ação que o fisioterapeuta também faz no seu dia a dia. Ok? Na segunda, quando a gente tem aqui exame de imagem, esse exame de imagem, ele é o quê? Dentro do que a gente tem discutido. Ele é uma ação diagnóstica, ok? Ou seja, é digamos, uma busca de informação que você usa para poder planejar a intervenção depois, né? Da mesma forma, os modelos anatômicos, né? Só que os modelos anatômicos, eles podem ter, sim, uma ação profilática ou terapêutica. Muitos fisioterapeutas têm modelos anatômicos nos seus consultórios para que ensine o paciente a como se posicionar, a como está, digamos, as vértebras numa determinada postura. A partir do momento que ele começa a usar esse modelo dessa forma, esse modelo passa a ter uma função terapêutica ou profilática. Ok? Agora, o uso de halter, ele não é para avaliar e identificar algo do ponto de vista diagnóstico. Muito menos é um objeto para assistir essa pessoa ao longo do dia a dia dela. Assistir no sentido de ajudar, auxiliar, né? Então, ele é o quê? Ele seria uma ação terapêutica, sim, ou profilática. Terapêutica se você tivesse com a intenção de tratar algo, e profilática se você quer aumentar uma aptidão, uma habilidade, fortalecer para prevenir algo. Ok? A segunda figura em que a gente tem um andador é uma ação, pode ser uma ação terapêutica, se eu estiver treinando a marcha dessa pessoa, uma pessoa que tem uma dificuldade para andar, uma instabilidade, enfim, postural, que gera um medo de cair, enfim, poderia ser sim terapêutico, mas principalmente esse dispositivo é usado como um dispositivo de assistência de longa permanência. Não é algo que normalmente um andador, a pessoa pode ter um andador e usar esse dispositivo para se locomover no dia a dia dela. Aí não é nem diagnóstico, nem terapêutico profilático. Isso é algo que assistivo. Essa palavra esquisita, mas é isso mesmo. Assistivo, ou seja, que gera uma assistência de longa permanência para esse indivíduo. Ok? Conhecimento eu posso usar de forma diagnóstica, profilática terapêutica ou para assistência de longa permanência. O auxílio de um cuidador, né? Ou até mesmo a cadeira de rodas tem funções distintas. O cuidador ele pode ser algo profilático terapêutico ou um dispositivo, que no caso não é um dispositivo, é uma pessoa, para assistência de longa permanência. Da mesma forma, a cadeira de rodas, que é um dispositivo de assistência de longa permanência. Ok? Os eletrodos gerando correntes elétricas e usando essas correntes elétricas para produzir um efeito, pode ter o uso diagnóstico, sim. Por exemplo, quando eu tenho eletrodos de captação, principalmente, eu uso para formar um sinal e eu interpretar esse sinal do ponto de vista diagnóstico. Agora, eu posso também gerar uma corrente elétrica e observar a reação que essa corrente elétrica traz. Eu também estou fazendo isso de forma diagnóstica. Ou eu posso usar essa corrente elétrica para prevenir ou tratar algo. E aí eu vou estar fazendo um uso profilático terapêutico. Ok? E, por fim, o recurso terapêutico manual, que é um recurso profilático terapêutico. Massagem. Ok? Muito bem. Feito esse primeiro raciocínio inicial, eu quero que vocês percebam que dentro do conjunto de instrumentos que o fisioterapeuta usa, né, a gente tem três grandes grupos. Né? O grupo de instrumental diagnóstico e prognóstico. A gente não só avalia, faz uma investigação da situação do paciente para aplicar algo ou para descobrir o que ele tem. Mas a gente também usa desses dispositivos para acompanhar a evolução dele.
que é o prognóstico. Então, a gente tem esse conjunto de instrumentos que é para uso diagnóstico e prognóstico. Ok? O segundo conjunto de instrumentais que o fisioterapeuta usa é o instrumental profilático terapêutico para se fazer a intervenção propriamente dita. Como a fisioterapia nasceu, para fazer a terapia física. Né? E o terceiro conjunto de instrumentos do fisioterapeuta é o instrumental assistivo, que é um instrumental para assistência de longa permanência. Então, basicamente, o objetivo dessa aula é que você consiga reconhecer o que cada instrumental tem de finalidade para poder classificar ele como diagnóstico prognóstico, profilático terapêutico e assistivo. Ok? Vocês já estão fazendo esse exercício ao trabalhar a atividade de atualização do nosso Instagram, que foi intencionalmente promovida para que você já fosse criando essa noção do que é diagnóstico, prognóstico, do que é profilático terapêutico e do que é assistivo. Ok? E, principalmente, a gente vai trabalhar na classificação do profilático terapêutico, e cuja base de classificação a gente vai ver são os agentes físicos, ok? Que é como a terapia física nasceu. Ok? Então, última divagação que eu vou fazer com vocês, ok? Qualquer coisa mais o prefixo terapia é fisioterapia? Outra divagação. Fisioterapia é só terapia, apesar do nome ser terapia? Não, né, gente? Vou dar alguns exemplos. O que é fisioterapêutico é aquilo que aplica na sua base, o princípio ativo do que você está aplicando é um agente físico, e daqui a pouco a gente vai ver como a gente identifica essa natureza física, ok? Mas nem tudo que tem prefixo terapêutico é fisioterapia, tá? Vou mostrar algumas outras modalidades terapêuticas, né? Por exemplo, a farmacoterapia. O que é a farmacoterapia? É o uso terapêutico de drogas e substâncias químicas. Isso não é fisioterapia, ok? Outra modalidade. E qual que é o princípio ativo, né, da farmacoterapia? É um princípio químico, ele não é físico. É um princípio químico. É uma substância, é algo de matéria, né, que interage com a matéria. Matéria interagindo com matéria. Né? Óbvio que nessa interação tem alguma coisa física, mas não é o princípio ativo, não é o principal, como é na terapia física. Okay? Eu tenho a psicoterapia. O que a psicoterapia usa de princípio ativo? É o que os psicólogos, psiquiatras chamam de psique, né? Que, dentre as diferentes correntes do que classifica como psique, é o comportamento humano, é o que motiva o comportamento humano, né? Que é o que a gente chama de terapia comportamental. Okay? Outra modalidade é a terapia ocupacional. Inclusive, a gente tem um curso disso, como existe o curso de fisioterapia. A terapia ocupacional, qual que é o princípio ativo da terapia ocupacional? A própria atividade humana, ou seja, o terapeuta ocupacional, ele aplica a atividade humana de forma terapêutica, profilática, ok? Então, nem tudo que tem terapia no nome é fisioterapia. Para ser fisioterapia, precisa ter o quê? Agente físico. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Aqui a gente tem um ginásio terapêutico, um ambiente muito comum em que o fisioterapeuta atua. Né? Aqui eu tenho, por exemplo, essa bola em formato de feijão, as bolas esféricas mesmo, né? Eu tenho aqui algumas pranchas, né, de locomoção. Nesse caso aqui, eu tenho barras paralelas, que ela tem uma aplicação interessante. Eu tenho espelho, eu tenho polias com carga, eu tenho bastões, eu tenho várias superfícies instáveis, como esse balancinho, eu tenho uma bicicleta ergométrica, enfim, tudo isso aqui são dispositivos mecânicos, né, que, de certa forma, produzem movimento ou carga, e esse princípio físico, mecânico, é aplicado pelo fisioterapeuta no seu dia a dia. Vou dar um outro exemplo.
Eu tenho aqui uma pessoa usando o seu próprio corpo para produzir movimento em outra pessoa. Essa mecânica de produção do movimento, estudado na dinâmica, né, que é a aplicação de forças, acelerações e coisas desse tipo, é o princípio ativo do que está sendo usado. Então, isso eu posso chamar de fisioterapia. Outro exemplo, o que eu estou usando aqui? Essa luzinha roxa, né, é um espectro de radiação que a gente chama de ultravioleta, né? E essa radiação, que é uma luz, ela é aplicada terapeuticamente por nós. E qual é o princípio ativo de uma luz? Ela é uma onda eletromagnética, ela é um agente físico, tá? Então, isso eu posso chamar de fisioterapia. Trabalhar com uma pessoa na piscina, em que eu estou utilizando as propriedades de empuxo, flutuação, uma série de coisas que eu consigo nesse ambiente aquático. Eu estou usando a água, que seria matéria, né, algo estudado na química, mas que gera toda uma condição física que está sendo o princípio ativo do que está sendo feito. Isso eu posso chamar de fisioterapia também. Nesse caso aqui, apesar de eu estar usando água, ela tem uma ideia diferente. Nesse caso, eu estou usando o banho, que não necessariamente é com água, né? Existem modalidades de balneoterapia, vocês vão aprender esses nomes depois, que pode ser com lama, que pode ser com outros líquidos, outros fluidos, né? Não, pode ser com gás, com ozônio, né? E isso tem uma aplicação física, que é o princípio ativo de um banho, e isso pode ser usado terapeuticamente. Ok? O que eu tenho aqui nessa outra figura? Eu tenho gelo, eu tenho trocas térmicas. Trocas térmicas, o princípio ativo disso é físico. Então, isso também eu posso chamar de fisioterapia. E por aí vai, né? Eu produzi deslocamento de estruturas por meio da dinâmica do uso das mãos, também é a mecânica, né? Então, isso é o princípio ativo disso é físico. Eu tenho a geração de correntes elétricas, que o princípio ativo disso é físico, novamente trocas térmicas, né? Enfim, o que existe de comum entre todas essas modalidades é que o princípio ativo é físico. Por esse motivo, eu posso classificar essas modalidades como fisioterapêuticas. Ok? Bom, agora o que é físico? Basicamente, né, quando vocês estudaram a física no ensino médio, vocês devem ter. Seu professor de física deve ter falado que o universo é basicamente formado de agentes físicos e químicos. Né? Em que físico a gente tem energia, espaço, tempo, e químico a gente tem a matéria, que interage entre si. Né? Então, toda vez que eu falar de um princípio físico, eu tenho que identificar uma fonte de energia dentro do espaço-tempo. Okay? E é basicamente os parâmetros de dosagem da terapia física. Basicamente, é uma intensidade de alguma coisa que eu aplico em alguma região por um período. Tá? Diferente de quem faz prescrição de fármaco, que trabalha com matéria. A dosagem é diferente, a concentração daquilo. Tá? Então, a dose da terapia física ela é fundamentada na energia, espaço e tempo. E a dose, né, de um fármaco terápico é fundamentada na concentração dessa substância. Ok? Muito bem. Então, os agentes físicos, eles incluem essa tríade de energia, espaço e tempo. Okay? E da combinação, né, dessas grandezas, a gente consegue derivar outras grandezas, né, e trabalhar em inúmeras situações. Né? E aí a gente tem também como trabalhar a própria matéria produzindo, né, fenômenos físicos, né? Exemplo da água, que ela pode tanto ser usada para trocas térmicas, como para gerar um ambiente aquático em que você aproveita as propriedades do corpo imerso no ambiente aquático, ou até mesmo gases, né, vapores e coisas do tipo. Né? Basicamente, o que eu tenho aqui? Matéria que compõe a água, mudando seu estado físico,
né, por meio de uma interação de energia e espaço-tempo. Ok? Essa noção o fisioterapeuta precisa ter. Né? Então, quem achou que não ia estudar ciência exata na fisioterapia, vai ter que estudar, sim. Física é bastante importante para o fisioterapeuta. Bom, então o que é matéria? Né? Para a gente relembrar o que vocês aprenderam no ensino médio. Matéria é representada pela massa de um, no caso do fisioterapeuta, a matéria que o fisioterapeuta usa é a matéria que é formada no instrumental dele e a matéria orgânica que forma o corpo. Tá? Então, ele é representado pela massa de um corpo, que é a quantidade de matéria. O que é energia? É difícil definir esses elementos fundamentais do universo. Né? Energia é representada por aquilo que permite você gerar trabalho. Né? Então, você tem energia cinética, você tem energia potencial elástica, você tem energia potencial elétrica, energia potencial gravitacional. O fisioterapeuta vive gerando trabalho por meio dessas fontes de energia, tá? Na sua prática cotidiana. E, obviamente, no espaço, que é o meio físico onde se localiza esse corpo que está sendo tratado e esse instrumental que está sendo usado, e, obviamente, numa sequência temporal. Ok? Então, essa noção de física, o fisioterapeuta precisa ter, e não é na disciplina de fundamentos de fisioterapia que vocês vão aprender isso. Vocês vão aprender isso na próxima disciplina, cuja essa disciplina é pré-requisito, que é a disciplina de fundamentos de fisioterapia, agentes físicos. Ok? Dando continuidade, então, o que eu tenho aqui? Né? Localizo os componentes fundamentais do universo nessa foto. Né? O que eu tenho de matéria nessa interação na foto? Eu tenho esse bebê que está tomando esse banho de radiação, vamos dizer assim. Né? Eu tenho todas as outras matérias que não são orgânicas ao redor dele. Né? E eu tenho o que de física? Essa radiação, que é uma onda eletromagnética. Né? Que tem características específicas que vocês vão estudar. Ok? Então, eu tenho aqui matéria interagindo, matéria química, né? Orgânica e inorgânica, não vou entrar nesse mérito. E eu tenho o quê? Energia, espaço-tempo sendo aplicados, né, para gerar uma dosagem de radiação luminosa, provavelmente esse bebê com icterícia, que precisa, essa radiação favorece o metabolismo da bilirrubina que está em excesso no sangue dele, que é uma situação que a gente chama de hiperbilirrubinemia, né? Que é uma situação de excesso de bilirrubina no sangue. Okay? Que algumas crianças nascem com essa condição de saúde e precisam ser tratados, e uma das formas de se tratar é com radiação ultravioleta. Ok? Bom, nós também usamos, né, essa natureza física para fazer uma classificação da terapia física. Veja que a gente já trabalhou duas classificações aqui. Primeiro, com relação ao objetivo do instrumental usado, que pode ser diagnóstico prognóstico, profilático terapêutico e assistivo. Primeira classificação. Dentre os profiláticos terapêuticos, a gente viu que eles podem ser farmacoterápicos, psicoterápicos, terapêuticos ocupacionais e fisioterapêuticos. Okay? Que é o que a gente vai estudar. Agora, dentro do fisioterapêutico, a gente tem uma outra classificação. E essa classificação é fundamentada na natureza do princípio ativo físico principal usado na intervenção. Ok? E aí, o que é interessante? A depender do princípio inicial, como o fenômeno físico ele pode gerar outras manifestações, tanto de trocas de energia como no espaço-tempo, a gente pode ter uma categoria de classificação primária e categoria secundária, vocês vão entender isso nos exemplos. Por exemplo, quando eu uso o movimento dos segmentos do corpo, né, ou do corpo como um todo, com a finalidade profilático-terapêutica, eu classifico essa terapia física como cinesioterapia. Né? Eu posso usar a cinesioterapia para fazer profilaxia? Apesar de antagônico, posso. O nome correto seria cinesioprofilaxia, mas ninguém usa esse nome.
né? A gente precisaria criar ainda, né, uma cultura, né, de que o que é cinésio terapêutico é cinésio profilático. O cinésio profilático ninguém usa. Só eu, que gosto de trabalhar terminologia, acabo ensinando isso para vocês. Mas a terapia física, e não a profilaxia física, né, apesar da gente fazer dessa forma, ela é classificada só com prefitoterapia. Tá? Mas vamos admitir, vocês que são estudantes que foram meus alunos, né, que quando eu uso esse agente físico para tratar, é terapia física. Quando eu uso esse agente físico para prevenir, isso é profilaxia física. Então, eu teria como classificação a cinesioterapia e a cinesioprofilaxia, okay? Que é o uso terapêutico do movimento. Tá bom? Agora, quando eu faço cinesioterapia, secundariamente, eu estou utilizando outros agentes físicos. Por exemplo, aqueles que eu classifico como mecanoterapia, que é uma classe de exercícios terapêuticos em que eu tenho movimento, mas que são produzidos pelo emprego de dispositivos mecânicos, como polias, bolas, cargas, planos instáveis, enfim, eu tenho todo um conjunto de mecanoterapêuticos que, em sua essência, faz cinesioterapia. Então, eu tenho o quê? Cinesioterapia como uma categoria primária, mas que gera secundariamente a mecanoterapia. Okay? Da mesma forma, eu tenho um outro conjunto de terapia física ou de profilaxia física, que é uma classe de exercícios que emprega suporte em suspensão, que seja com a água, e aí eu vou estar usando flutuação, e isso eu vou, de certa forma, secundariamente poderia classificar como hidroterapia, que seja com elásticos, polias, e aí muitos livros classificam isso como suspenso terapia. Agora, quando eu uso a água, né, uma classe de exercícios terapêuticos que empregam as propriedades do corpo e mexem em água, eu tenho o que a gente chama de hidrocinesioterapia. E quando eu uso, né, dispositivos e flutuadores, eu estou fazendo uso da hidromecanoterapia. Então, veja que eu tenho uma classificação em categoria primária e classes secundárias quando eu raciocino em cima do agente físico principal e dos agentes físicos secundariamente promovidos pelo fenômeno físico, que é inerente a isso. Tá bom? Então, basicamente, a energia aplicada na cinesioterapia é a energia cinética, que é a energia que produz movimento, né? Que é a energia que desloca o corpo. Ok? Bom, e aqui eu estou usando distintos corpos, né? Numa situação de espaço, quando eu penso em posicionamento desse corpo, em diferentes protocolos sequenciais ao longo do tempo. Então, sempre essa ideia na cabeça que o fisioterapeuta precisa formar. Qual que é a natureza energética do trabalho que eu estou produzindo? Qual é as matérias que vão estar interagindo nessa situação de aplicação de fenômeno físico? Em quais regiões do corpo, em que posicionamento no espaço, em que sequência temporal. Bom, outra classe, categoria primária, é o que a gente chama de massoterapia. Essa categoria inclui o uso terapêutico do efeito de manobras que mobilizam os tecidos moles e as superfícies articulares do corpo, associada ou não aos movimentos e segmentos. Porque quando a gente fala em movimentos e segmentos, a gente não está falando de massoterapia, a gente está falando de cinesioterapia que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? E, secundariamente, eu posso aplicar alguns dispositivos mecânicos para fazer massoterapia. Então, eu acabo subclassificando a massoterapia como mecanoterapia também. Okay? Uma terceira categoria. Bom, detalhando então. Qual que é a energia aqui? Energia cinética potencial. Né? Seja potencial elástica, que seja potencial gravitacional. Tá? E o que eu estou usando da mesma forma? Né? A matéria, que é a interação dos componentes e o corpo, num posicionamento adequado dentro de protocolos sequenciados temporalmente. Okay? A terceira classe é o que a gente chama de termoterapia. Como o nome nos induz a pensar, é uma categoria que inclui o uso terapêutico do aquecimento, que é a termoterapia por adição de energia, e
resfriamento, que é a termoterapia por subtração de energia, né? Ou eu estou incluindo energia e aumentando a temperatura, ou estou tirando energia e diminuindo a temperatura. Okay? E, secundariamente, eu posso classificar a termoterapia em crioterapia se eu estiver usando gelo como a fonte de retirada de energia, na verdade, de trocas, né, de energia. Quando eu faço um aquecimento em profundidade no corpo, é o que a gente chama de diatermia. E quando eu uso água aquecida ou resfriada para promover essas trocas, né, essa mudança de temperatura, eu estou fazendo o que a gente classifica secundariamente como hidrotermoterapia. Tá bem? Então, a adição ou subtração de energia térmica é a base física da categoria primária, que gera categorias secundárias, da mesma forma, dentro dos componentes de matéria envolvidos na aplicação, numa determinada posicionamento no espaço, numa sequência temporal. Outra classe, categoria primária, eletroterapia, cujo agente físico principal são as correntes eletromagnéticas, e é basicamente com a eletroterapia que eu consigo fazer diatermia, que é o aquecimento profundo no corpo, né? Então, secundariamente, eu acabo classificando alguns eletroterapêuticos como diatérmicos, ok? E a aplicação aqui de energia potencial é elétrica, que pode ser dissipada em forma de calor, então, eventualmente, eu posso fazer diatermia ou outras modalidades de termoterapia, uma vez que a diatermia também é uma subclassificação da termoterapia. E, por fim, eu acho que é por fim, não sei se tem mais alguma, eu tenho a hidroterapia, cuja base física são as interações ou em contato com a água ou do corpo imerso em ambiente aquático, e, secundariamente, eu gero hidrotermoterapia, que a gente já mencionou, hidrocinesioterapia, que a gente mencionou, hidromecanoterapia, que a gente mencionou, e a balneoterapia, que é o uso de fluidos, não necessariamente líquidos, né? Podem ser gases, como recursos, como o banho, né? No caso, o que diferencia a hidroterapia da balneoterapia é o uso para banho, né? Para imersão do corpo. O banho ele tem um significado diferente de você aproveitar a interação física em ambiente aquático, ok? Muito bem. Basicamente, as energias obtidas são hidrostáticas e hidrodinâmicas, né? Produzem trabalho em termos de equilíbrio de forças na água, da mesma forma, utilizando matéria em posicionamento no espaço, numa sequência temporal, que é o que vai definir a dose. Eu achei que tinha acabado, não acabou. A gente tem ainda a fototerapia. O agente físico na fototerapia são as radiações não ionizantes, que não, porque as radiações ionizantes elas têm um efeito de mutação genética no corpo, então a gente não aplica as radiações não ionizantes, como raio-x e outros, né? E, secundariamente, a gente pode usar formas diferentes de luz, né? Por exemplo, existe uma luz muito específica, que é diferente da luz natural que sai da lâmpada, né? O laser, ele é um feixe de luz que tem características diferentes da luz que dissipa na lâmpada. E a gente tem o uso terapêutico, a gente usa o laser de baixa potência, porque o laser de alta potência é usado em bisturi. Né? O laser que a gente utiliza é o laser de baixa potência, que tem uma aplicação terapêutica bastante importante. E quando a gente usa diferentes frequências e comprimentos de onda, a gente trabalha as cores, a gente está fazendo a cromoterapia, que ainda não existe muita evidência científica, né? O uso da cromoterapia é muito mais empírico do que baseado cientificamente, ok? Mas estamos subclassificando, tá bem? Basicamente, a energia vem dos fótons, que são pacotes de energia de natureza eletromagnética, com radiações distintas. A que o fisioterapeuta usa são as radiações não ionizantes, ok? Então, resumidamente, né? Como é que é a base de aplicação de matéria, energia, espaço e tempo da fisioterapeuta? Então, basicamente, na rotina, o fisioterapeuta pega a matéria orgânica, que é o próprio ser humano, em um ambiente constituído de matéria orgânica e inorgânica.
E esse ser humano que consome e produz energia, a gente usa fenômenos físicos nessa interação, que num posicionamento específico dentro de uma sequência temporal, que é o que vai ser a base da dosagem da terapia física. Ok? Bom, essa aula é basicamente para a gente discutir um pouco de forma teórica. A semana seguinte, vamos estar preparando para vocês uma série de atividades para que vocês possam exercitar a prática do reconhecimento do instrumental, ou seja, a gente vai apresentar um instrumental e vocês têm que saber dizer se esse instrumental ele é diagnóstico, prognóstico, profilático, terapêutico, assistivo, ou às vezes ele é tanto diagnóstico quanto terapêutico, enfim. O fato dele ser terapêutico não, às vezes, impede ele de ter uso diagnóstico. E a ideia dessa atividade prática que vocês vão trabalhar na semana que vem é que vocês tenham esse reconhecimento intuitivo para que vocês estejam preparados para a próxima disciplina, cujo fundamentos é pré-requisito, que são os agentes físicos. Tá bom? Então, eu encerro essa videoaula de hoje, né, agradecendo vocês aí por mais esse empenho nessa semana. Espero que vocês sejam bem-sucedidos nas atividades que a gente planejou para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição pelos meios de comunicação oficiais, que é via Moodle, via plataforma Teams, e via SIGA, ok? Os monitores e tutores e eu estamos à disposição de vocês para qualquer eventual dúvida. Eu agradeço vocês e espero que em breve a gente possa estar fisicamente, né, dentro do mesmo espaço, no momento do tempo, tendo aulas mais próximos um do outro. Tá bom? Um beijo grande a todos.